Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Meu nome é Alexandre Sanches Cunha. Juntos nós vamos estudar criminologia. Veja você que nós apresentamos um curso muito interessante, não só para o seu concurso, mas também para a sua vida profissional. Bom, eu vou abordar, como é óbvio, os principais pontos essenciais, mas eu quero que você leve também reflexões, não é? Porque a criminologia é isso. A criminologia é cheia de reflexões acerca do modo como o direito está sendo exercido, do modo como um sistema político é implementado, tá bom? Se tem ou não políticas públicas suficientes. Essas críticas também pertencem à criminologia. Bom, do ponto de vista da epistemologia, nós vamos dar uma analisada na delimitação da palavra criminologia. Eu vou começando a introduzir um tema que eu quero que você retenha, porque eu tenho absoluta certeza, e eu vou trazer para você uma questão onde esse tema foi cobrado. Portanto, agora vamos iniciar com muita calma, aproveitando o botão de pause para você voltar. Veja que sempre que eu for escrever uma coisa, eu dito, porque essa caneta às vezes tem vontade própria, tá bom? Então, olha aí. A delimitação do tema da palavra criminologia. Veja você que criminologia, ela é atribuída, a palavra, primeira, ao antropólogo francês Paul Topinard. Portanto, é a ele que é atribuída. Presta bem atenção. E foi divulgada internacionalmente por Garofalo. Eu falo Garofalo, já vi Garófalo, eu falo Garofalo, tá bom? Internacionalmente ela foi divulgada por quem? Por Garofalo. Portanto, atribuída a Paul Topinard. Legal? Guarda isso. Você vai falar, não é possível. Pediram isso. Em sua obra intitulada Criminologia, a obra de Garofalo, tá bom? Um marco da criminologia. Em tese, porque há várias correntes, ela provém da palavra helenista crima, juízo ou crinem de julgar. E logos, a palavra grega logos, significa, no fundo, não é estudo, discurso formador e organizador. Discurso formador e organizador do todo. Essa é a palavra grega logos. Aqui, ligada ao nosso tema, é o discurso formador e organizador do crime. Tá bom? Legal? Pois bem, uma advertência. Essa advertência é aquela que eu já fiz. Veja, a criminologia não é um ramo do conhecimento científico simpático ao poder. Por quê? O estudo sobre as raízes e também sobre a motivação do delito do delito por vezes, e via de regra ela vai fazer isso, fazer o quê? Descortinar os fatores criminosos gerados pelo mau exercício do poder, tá bom? No fundo é que nem a filosofia do direito, que nem a sociologia jurídica, que nem os direitos humanos, são matérias que no fundo não há como escapar, vão criticar o direito, tá bom? Veja, ela seria, portanto, uma ciência geral ou particular? Veja que ela é, ao mesmo tempo, os dois. Com relação ao seu objeto, ou seja, criminalidade, ela é uma ciência geral. Com relação, portanto, à sua posição, está inserida dentro da sociologia, para alguns, mas em tese ela nasce dentro da sociologia, isso não há como negar, ela é uma ciência particular. Portanto, veja, você está entrando nesse universo da criminologia. E olha só, a criminologia é a ciência, portanto, que estuda. Veja comigo. Primeiro, as causas e concausas da criminalidade. As manifestações e os efeitos da criminalidade. Ok? E também, obviamente, a política de oposição ou assistencial para essa criminalidade. Ok? Para esta criminalidade. Ok? Então, veja só. A criminologia é ciência? Veja, essa questão é muito importante. Ora, óbvio
que trata de uma ciência social, portanto, foge da matemática. Foge porque o homem não é matemático, você vai ver comigo. Nós todos temos uma visão filosófica, econômica, angústias, amores, rancores, formação artística, cultural, totalmente diferente uns dos outros. Isso faz com que, inclusive, no ponto de vista da criminologia, temos também fatores biológicos, se você vai ver que isso até hoje em dia há uma discussão sobre isso, que levará o indivíduo a ter condutas diferentes dos outros, não é? Portanto, é muito complicado. Quando você fala em direito em geral, mas principalmente em filosofia do direito, sociologia jurídica, criminologia, direitos humanos, que o autor, o professor, ou mesmo você, tendo em vista essas razões que eu elenquei agora, ou seja, sua formação, suas angústias, seus rancores, separar isso de ideologia. Portanto, é muito difícil nós termos um método científico puro, extremamente difícil, até mesmo porque o homem não é matemático. Então você já percebeu que eu, Alexandre, professor, já não tenho muito essa ideia do positivismo. Não é algo que me agrada. E você vai perceber que eu vou fazer, inclusive, advertências quando a gente entrar lá. A questão principal é, lembra, você e seu melhor amigo, sua melhor amiga, vocês, quando estudaram juntos pelos mesmos livros, mesmos professores, existem temas que vocês não concordam de modo algum, tá? Por quê? Porque o homem não é matemático, ok? Essa advertência tem que ser feita, principalmente nessas disciplinas que eu falei para você. Olha, segundo alguns autores, ela estaria de fato ligada à sociologia. Quem, Alexandre? Olha, um que defendia isso, um grande, né, penalista brasileiro, o Roberto Lira, né? Porém, é importante dizer para você que a maioria defende o quê? Defende a autonomia, grifa isso, a autonomia da criminologia, tá bom? Então, ela seria, portanto, uma ciência do homem ou uma ciência da sociedade? Olha que interessante. Se nós estivermos analisando ela como ciência do homem, obviamente nós estamos falando de uma antropologia criminal. Enquanto uma ciência da sociedade, como é óbvio, sociologia criminal. Bom, o que importa aqui, né, é que ambas visões, elas vão fazer o quê? Elas libertam a criminologia do direito penal. Ok? Distancia-se, portanto. Veja, uma ciência, para ser considerada uma ciência, ela necessita possuir um objeto próprio, ok? Um método próprio e uma finalidade. Eis assim que você consegue caracterizar, inclusive, a autonomia de uma determinada ciência. Tá bom? A criminologia é considerada uma ciência. Por quê? Porque ela apresenta uma função, um método e objeto próprio. Princípios próprios e tudo mais. Reúne informações válidas e confiáveis sobre a criminalidade, baseada na observação do mundo concreto, do mundo real. E qual é o método que ela usa? Veja, é o método, nós vamos bater bastante nisso agora, o método empírico. O método empírico, ele traduz o quê? Na observação da realidade. Ok? Portanto, ele faz o quê? Ele observa a realidade coletando dados. Coletando dados, né? De um determinado fenômeno. Esses dados são postos sob análise, formulando, portanto, teses, não é verdade? E, portanto, essas teses, no fundo, seriam as conclusões, não é? Nós temos, então, todos esses dados coletados via observação do mundo real. Bom, veja comigo. A criminologia utiliza o método experimental, não é? Naturalística e indutivo no concernente ao estudo do delinquente, recorrendo a métodos estatísticos também. A estatística é aquilo que foi apresentado por Quetelet, é chamada de estatística moral, tá bom? Históricos e sociológicos para a busca do conhecimento e principalmente das causas da criminalidade. Veja, então, o método, né, dessa nossa ciência. Nós temos
o método predominante, o empírico. Então, olha aí, o método predominante, o empírico. Então, você lembra, empírico, observação da realidade, ok? Pois bem, nós temos a indução. A indução. Nem sempre foi assim. Havia o método dedutivo. Agora, predomina é a indução. Ou seja, através de experiências, né? Experiências, de análises. Ok? E nós temos também o seguinte, nós temos, portanto, o método dedutivo também para as conclusões, não é? Portanto, ele analisa dados e induz a conclusões. Pronto. Esse é um método essencial de raciocínio utilizado hoje em dia na criminologia. Uma advertência, veja, não se trata de uma ciência exata, longe disso, assim como o direito, filosofia, tudo bem, que traz informações absolutas, de certeza insofismável, olha aí, mas sim de uma ciência do ser, de natureza eminentemente humana, apresentando informações parciais, fragmentadas e provisórias, até porque a sociedade muda, o direito muda, tudo muda, não é? É dinâmico, principalmente a nossa ciência. Mas compatíveis, portanto, com a realidade que ela analisa ali, ok? Veja, a criminologia, portanto, ela não é apenas mera acumulação de dados. Não é apenas uma mera acumulação de dados, ok? De estatística, não é? Portanto, ela necessariamente tem uma função interpretativa desses dados, tá bom? Ela os interpreta. Pois bem. Então ainda, olha aí, vamos solidificar isso, porque depois nós vamos diferenciar. Isso é cobrado, tá bom? Então olha aí, veja, o conceito, portanto, ciência do ser. Ciência do ser. Outra, ela é interdisciplinar. Olha que interessante. Ela é interdisciplinar, não é? Por quê? Porque ela, você já viu, há até quem defenda que ela não se separou da sociologia, como Roberto Lira, ela é extremamente calcada na filosofia, ela demais ela se alia ao direito penal, não é? A política criminal, ela a medicina legal, psiquiatria forense. Então você percebe claramente a sua interdisciplinaridade, tá? Então olha aí. E ela você percebe que nós temos uma análise das experiências humanas, ok? E, portanto, o método empírico, observação da realidade, ok? Observação da realidade. Bom, então, Alexandre, agora ela também tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade dele? Bom, acima de tudo, auxiliar o direito penal. No fundo, ela atua como se fosse um grilo falante mostrando as misérias do direito penal, tá bom? E os acertos também, como é óbvio. Veja, a finalidade, ela tem por finalidade, portanto, mostrar ao direito penal e também para a sociedade, não é, como é óbvio, e para a sociedade, os abismos, olha aí, os abismos, as armadilhas, põe tudo isso entre aspas, né? Mas você entende. As armadilhas que nos apresentam tanto o direito como também a vida em sociedade, não é? A vida social. Pronto. Portanto, as políticas públicas e tudo mais. Pronto. A função básica, olha o que diz o professor Luiz Flávio com o Molina. A função básica da criminologia consiste em informar a sociedade e os poderes públicos sobre o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, reunindo um núcleo de conhecimentos, o mais seguro e contrastado, que permita, como obviamente o mais seguro não quer dizer efetivamente seguro e irrefutável, não,
aquilo que nos apresenta diante do momento como mais seguro. Veja, que permita compreender cientificamente o problema criminal, preveni-lo e intervir com eficácia de modo positivo no homem e no delinquente. Então, essa é a essência, tá bom? Veja, o objeto. Agora, você viu o método, a finalidade e o objeto próprio dela. Primeiro, nós temos o crime. Veja, enquanto no direito penal o crime é analisado em sua porção individualizada, a criminologia faz o estudo do crime enquanto manifestação social ou de uma comunidade específica, tá bom? Assim como nós não somos matemáticos, as sociedades também têm suas peculiaridades, não é verdade? A criminologia indaga os motivos pelos quais determinada sociedade resolveu, num determinado momento histórico, criminalizar uma determinada conduta, você vai entender críticas nesse sentido, tá bom? Ou procura uma forma de controle social mais efetivo para um determinado caso, não é? Portanto, a criminologia busca, ela busca o quê? O porquê, olha aí, o porquê ideológico. Muito interessante. O porquê o ideológico, não é? De apenamento, portanto, de algumas condutas humanas. Bom, pequeno observação. Essa é, obviamente, você vê então a vertente do grilo falante que eu falei, né, da consciência, buscando aqui junto ao direito penal, né? Por que isso é crime? Por que isso, quem o determinou como crime? Veja que o delito, quanto objeto da sociologia, essa observação que eu queria fazer, ela, na criminologia brasileira, tem ficado num segundo plano, tá bom? Porque quem tem tomado conta disso é o direito penal, mas ela é objeto da criminologia. Bom. O segundo objeto dela também é muito pouco explorado no Brasil, infelizmente. Tanto é que agora, você viu com essa, infelizmente, né, essa onda de massacres que o Brasil vem sofrendo, não é? Hoje nós vamos ter que analisar, e o eixo da criminologia vai ter que seguir uma tradição americana, buscando estudar com mais afinco isso aqui. Nós estamos muito atrasados nesse aspecto, ok? É a questão do delinquente. Veja, no Brasil, portanto, ele é muito pouco estudado, tá? Deixando muito para a psicologia, né? Para a psiquiatria. Pois bem, de fato tem razão, mas esse é um foco essencial, também das outras, mas da criminologia é um foco principal, tá bom? Bom, outro, a vítima. Veja que essa tem ganhado bastante campo, né? Principalmente em concurso. Vítima e controle social. Os dois primeiros que eu disse, nem cai tanto. Esses é um fetiche brasileiro. A questão da vítima, portanto, quem é? É o sujeito, nós vamos analisar, né? Com mais calma. É o sujeito que sofreu o delito, que foi prejudicada direta ou indiretamente, ok? Ou seja, aquela que sofreu, portanto, a ação danosa, do criminoso. Não é verdade? Pois bem, ela foi esquecida pelo nosso sistema judicial, porém hoje ela foi retomada, tanto é que hoje eu disse para você, em criminologia é um dos principais fatores hoje, tá? Que cai em concurso. Bom, nós vamos aprofundar, como é óbvio, mas não nesse momento. Aí nós temos o controle social. Veja, no fundo ele é o quê? Eles são mecanismos, não é? Mecanismos de freios e contrapesos, que interferem direta ou indiretamente nas atitudes dos sujeitos
no meio social. Eu não falo que a caneta tem vida própria, coisa de louco. Aí nós temos o controle social é dividido no controle formal e no controle informal. Informal, igreja, Estado, a comunidade em geral. Ela deveria ser o primeiro passo para evitar a criminalidade, tá bom? E até mesmo para ressocializar o indivíduo, aquelas coisas todas. Porém, quando ela falhar, você tem o aparelho do Estado, o controle formal. Esse entraria subsidiariamente, ok? É assim que seria bastante útil numa sociedade devidamente estruturada. Veja, portanto, você tem o controle formal, não é? Aqueles institutos como o Ministério Público, a polícia, não é? A justiça, as Forças Armadas, ok? Esses é que seriam os integrantes do controle social formal. Bom, ainda analisando esse aspecto, nós temos o controle, como eu falei, social e informal. Portanto, aqui sim, né? A escola, a igreja. Portanto, elas têm função do quê? Gradativamente incutir, né, no ser humano as normas tradicionais, não é? Os valores predominantes, ideais numa sociedade, para que o indivíduo não venha a cometer aquela conduta desviante. O ideal é que esse controle social informal, de fato, consiga exercer o seu papel, para que a gente não tenha sempre o controle formal em cima do sujeito, ok? Então, olha aí, nós temos, então, muito importante dizer também, quanto à finalidade, é entender, primeiro, da criminologia, né? A finalidade dela é entender a natureza do crime. Portanto, a natureza do crime, né? Por que ele ocorre, né? Por que o criminoso agiu assim? E tentar prevenir o crime de acontecer, ou quando acontece, de combatê-lo à altura, tá bom? O segundo momento é compreender o criminoso. Ou seja, como esse criminoso é levado ao crime. Isso é outra. E aqui você percebe, não há como você discernir a importância da sociologia aqui, né? Olha, a doutrina costuma dividir a história da criminologia em duas fases. A primeira, a pré-científica. Ok? E a segunda, a científica. Ok? Muito legal esse aspecto. Veja, vamos lá. O pré-científico, ele vem desde a antiguidade, até basicamente onde você já vê que já se preocupavam embora com textos esparsos, ninguém fez um estudo específico da criminologia enquanto tal. Então você vai perceber a criminologia ali, né, temperos na filosofia de Sócrates, na filosofia de Aristóteles, na filosofia de Cícero, na filosofia de São Tomás de Aquino, já na Idade Média. Bom, até que ela entra num período científico. Você vai ver que isso começa bem final do século XVIII, começo do século XIX. Tá bom? E o período científico, portanto, é isso, tá? Nós temos, primeiro, de fato, é verdade. Nós temos variantes, e não são todos os doutrinadores que concordam quanto a esse período científico, né? Então, há discussão quanto ao período inaugural. Ok? Há discussão de fato. Porém, a maioria, ok, acredita que foi com Lombroso. Então, é isso que eu falei. Estamos falando de Lombroso, necessariamente século XIX. Lombroso com o livro O Homem Delinquente. Ok? Então, a maioria acredita que tenha iniciado aqui, tá bom? A base científica ou a criminologia enquanto tal. Olha, mas antes nós sabemos que muitas ciências buscaram entender o tema e até contribuíram para o avanço da criminologia. Vamos dar uma analisada rapidinho? Olha que interessante. Veja. Cada ramo, obviamente, buscando sua própria solução. Veja.
A astrologia, ela buscava descobrir o destino do ser humano através dos astros e seu posicionamento no zodíaco. A oftalmoscopia objetivava estudar o caráter do homem mediante a análise interior do seu olho. A metoscopia, portanto, tinha por objetivo a descoberta do caráter do homem pela observação das rugas do seu rosto. A quiromancia, por exemplo, tinha por escopo descobrir o destino e o caráter do indivíduo mediante o estudo das linhas de sua mão. Aqui eu vou pôr um asterisco, porque essa prevaleceu durante muito tempo. Olha, essa e outra. Né? A fisionomia pretendia conhecer o caráter do homem pelo exame de seus traços fisionômicos, não é? E até valendo aquela questão, né? O mais feio, Valério tinha uma tese assim em Roma, né? Se você tiver indeciso entre dois réus, fique com aquele que é mais feio. Aqui você percebe que já entrava nessa questão. Mas eu pus asterisco porque você vai perceber que Lombroso também dá uma olhada aqui. A demonologia objetivava estudar a reação humana, tida socialmente como indesejável por intermédio dos demônios que possuíam. Ela deu origem, portanto, à psiquiatria. Olha aí. E outra, a frenologia buscava captar o caráter do homem pelo estudo de seus traços fisionômicos também. E a configuração do seu crânio e de sua cabeça, não é? Então aqui nasce, você percebe, a cranioscopia. Olha que interessante. Pois bem, aí nós temos também aqueles que foram os precursores de Lombroso. Então você viu que todos esses, sim. Mas olha, os psiquiatras e médicos de presídios, olha que interessante, resolveram se debruçar sobre o tema, e são os precursores de Lombroso, exercendo notável influência sobre sua obra. Principalmente esse indivíduo aqui, ó, Felipe Pinel, ok? Ele morre em 1826, tá? Ele é considerado, portanto, um dos pais da psiquiatria moderna, tá bom? Aí nós entramos, como é óbvio, vou usar aqui a doutrina majoritária, na fase científica século XIX. Dentro de um contexto fortemente permeado pelas ciências naturais, o positivismo de Auguste Comte e as ideias evolucionistas de Darwin e Spencer tiveram, portanto, um grande relevo. Esse período é considerado como científico, trouxe à tona as ideias e avanços relacionados à sociologia, à antropologia, à psiquiatria, à biologia, que proporcionaram grandes influências às diversas disciplinas correntes. E, como é óbvio, quem sofre a influência disso também, para esse fetichismo do científico, é quem? O direito, não é? Então, presta bem atenção. Eu quero que você faça esse alerta. Muito cuidado na sua prova, ok? Faz de conta que na prova caiu, portanto, o seguinte, olha, que a criminologia é uma ciência empírica, portanto, que observa a realidade. Aí você sabe que, ok, está certo. Ela é interdisciplinar. Bom, nós vimos que sim, ok. Ela é causal explicativa. Bom, ok também. Cuidado, ela é dedutiva. Lembra? Eu falei, embora o método tenha lá disso, não. Ela é indutiva. Você vai perceber até que foi criticado ela, uma fase indutiva. Eu vou passar isso para você. Dedutiva? Não. E que ela é normativa? Pelo amor de Deus, também não. Porque nós sabemos que normativo é o direito penal. Eu vou voltar a fazer esse alerta para você. Dá uma analisada comigo nessa questão. Vê como que você está. Veja, a criminologia, portanto, dos dias atuais, tá? É uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. É uma ciência jurídica, autônoma, não controlável e sistematizada. Não é considerada uma ciência, mas parte do direito penal. Não é considerada uma ciência, mas parte da sociologia. Eu vou dando aqui já uma de spoiler. Lembra que só tem um cara que pensava assim e mostrei para você. É o Roberto Lira. Tirando ele, nós sabemos que, claro, tem mais outros, não é? Mas pronto, o expoente mesmo. Tirando isso, nós sabemos que não, né? Não é considerado uma ciência, mas parte da antropologia. Bom, se aqui é assim, essa também, não é? Pois bem, eu tenho certeza que você chegou à conclusão. A, é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Legal? Eu volto no próximo bloco com mais temas essenciais para esse seu concurso. Mas arrebenta aqui na solidificação desses, tá bom?
Abração. Bom, nós voltamos agora na segunda parte desse nosso encontro. Veja o quanto de matéria importante você está aprendendo, não é? Como isso tem sido importante. Eu espero que você sinta que nesses nossos encontros você está saindo bem mais culta, bem mais culto de quando entrou. Esse é nosso objetivo, não é? Saber que você efetivamente obteve um ganho nesses nossos encontros. Lembrando aquilo que a gente concluiu na última aula, né? Inclusive fazendo uma questão, no último bloco, aliás. Veja, cuidado, né? Eu falei, pelo amor de Deus, fique esperto, esperta. Caiu na sua prova que a criminologia é uma ciência empírica, você sabe que sim, é verdade. Que ela é interdisciplinar. Opa, tenho certeza também que sim. Alexandre, que ela é causal explicativa. Ok, vamos arrebentar. Eles vão tentar te confundir. Vão pôr lá que ela é dedutiva. Eu disse, vou te ensinar até uma fase que ela foi e depois deixou de ser. Mas não esqueça que existe um pouquinho da dedução ainda, tá? Não é o predominante no momento, tá bom? Sempre tem, né? Numa ciência há que existir a dedução. Bom, e normativa? Não. E aqui também, não. Eu sei que ela é indutiva, Alexandre. Então, olha aí. A criminologia, portanto, na atualidade. Veja, no Brasil reina, infelizmente, uma verdadeira histeria punitiva. Basta ver essa palhaçada de direito penal do inimigo, não é? Uma filosofia essencial para ser aplicada num país que está em guerra, um país que sofre atentados terroristas, o Brasil combater a sua criminalidade com esse tipo de filosofia. Portanto, isso mostra total falência nossa, né? Portanto, hoje temos uma verdadeira histeria punitiva, não é? Fazendo disseminar a ideia falaciosa de cunho nazifascista, de que as punições mais severas e a crescente restrição dos eventuais direitos do acusado ou criminoso seriam a solução mais eficaz para o combate à criminalidade. Veja que para o Brasil isso seria absurdo e irreal, né? Portanto, é com a criminologia que estudaremos o domínio dos fatores responsáveis pela criminogênese, ou seja, o processo comportamental ensejador do crime. Ok? Veja, ela então vai nos habilitar o conhecimento sobre o delito, não é? Como seja ele observado como um fato humano, seja ele observado também como um fato social. Bem, nós estávamos vendo no último bloco que uma ciência, para ser considerada como tal, ela precisa ter um objeto, um método e uma finalidade. A gente deu uma analisada em todos. Vamos aprofundar agora a questão do objeto. Isso é muito importante. Você viu? Ela tem 4, basicamente. Mas olha aqui. Primeiro, o direito penal é uma ciência normativa. Fiz esse alerta já várias vezes. Define que venha a ser crime como uma conduta indesejada, vedando-lhe a prática sob uma ameaça de uma imposição, a imposição de uma pena, não é? A criminologia, ela busca dissecar o delito enquanto fenômeno humano e social. Essas duas vertentes são importantes. Investigando-lhe as causas e influências, sejam endógenas, ou seja, internas ao agente ativo, ou exógenas, ou seja, sociais, do meio. Ela possui objeto próprio, não é? Ela volta os olhos, sobretudo, sobre o crime, criminoso, vítima e controle. Tá? Isso eu tenho certeza que você solidificou. Então, vamos lá. Lembrando o que eu falei para você, muito cuidado. Ela apresenta, portanto, esses 4 focos, não é? Veja, o criminoso, lembra eu falei para você? Muito pouco estudado no Brasil, não é? Mais uma tradição americana. Cuidado, o Brasil tem sofrido massacres absurdos, não é? Nós já vimos a questão de Suzano, nós vimos na Catedral, em Campinas, não é? Portanto, hoje há uma necessidade de voltarmos os olhos para o criminoso, tá? Muito relegado na criminologia brasileira. Nós vamos pagar caro por isso, não é?
enquanto a gente não começar a se dedicar. A segunda coisa que está mais relegada ao direito penal é o crime. Bom, eu deixei as duas aqui, né? Portanto, essas importantes demais para o seu concurso é a vítima, que hoje em dia ela volta a ganhar espaço, e, sobretudo, o controle social. Então, pronto. Aqui também nós vamos arrebentar, tá bom? Olha lá. Veja, a autonomia da criminologia como ciência reside no fato de que, apesar de outras ciências, e você viu, a sociologia, a antropologia, a medicina legal, a psicologia terem também o ato humano delituoso por objeto, o que acontece? Qual é a diferença? Essas disciplinas têm isso como objeto acidentalmente. Por quê? Esses objetos, não é? O ato humano delituoso é o principal da criminologia. Não é verdade? Pois bem, vamos lá. A criminologia, e veja o quanto você tem que ter, né, de consciência do que é ciência que você está estudando a criminologia, sua diferença com os demais, para que, e as nomenclaturas respectivas, seu objeto, sua finalidade, isso tudo cai. Mas veja como é importante você solidificar isso antes de dar grandes passos, não é? Então, olha aí, a criminologia é uma ciência objetiva, sim, que está ligada à realidade, portanto, ao mundo do ser. O direito penal, nós estamos sabendo que é normativo, portanto, ligado aonde? Ao campo do dever ser, não é? E tal como o direito, não é? A criminologia é dinâmica. Isso significa o que, Alexandre? Significa que ela obteve avanços, mas também retrocessos, porque o direito não só avançou, a sociedade não só avançou, a humanidade não avançou exclusivamente. Lembra? 1930, Alemanha nazista. Você tinha um dos povos mais civilizados da face da Terra que, 1930 e pouco, resolve seguir aquele imbecil do Hitler. E junto com o povo, quem segue? O direito, que necessariamente é a tradução do poder. Existia um direito nazista. Portanto, cuidado, achando que a humanidade só evoluiu, que o direito só evoluiu, ele obtém avanços e, naturalmente, retrocessos. E assim caminha a humanidade. Na verdade, atenção, a criminologia, como nós vimos, não é um ramo simpático ao poder. Tendo em vista que ela vai fazer o quê? O estudo sobre as raízes do delito vai fazer, muitas vezes, descortinar fatores criminosos gerados pelo mau exercício do poder de políticas públicas, etc. Portanto, lembrando sempre isso, ok? Questão, dá uma analisada comigo. Olha aí. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a seguinte frase. Vamos lá. A criminologia, e aí, lacuna, o direito penal. Então vamos lá. A criminologia não é considerada uma ciência por tratar do dever ser. O direito penal é uma ciência empírica, interdisciplinar, fática do ser. A criminologia é uma ciência normativa e multidisciplinar do dever ser. O direito penal é uma ciência empírica, fática do ser. A criminologia não é considerada uma ciência por tratar do ser, e o direito penal é uma ciência jurídica, pois encara o delito como um fenômeno real do dever ser. A criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar, fática do ser, e o direito penal é uma ciência jurídica, cultural e normativa do dever ser. E a criminologia é considerada uma ciência jurídica por tratar o delito como um conceito formal, normativo do dever ser, e o direito penal não é considerado uma ciência porque encara o delito como um fenômeno social do ser. Bom, eu tenho certeza absoluta de que tudo que você viu comigo, você viu como é importante isso que você está estudando? Portanto, veja, eu garanto para você, vá vendo isso com calma, nós estamos construindo aqui uma casa para você. Então, vamos, antes de passar cada fase, você volta quantas vezes for preciso, essa é a vantagem desse nosso sistema, para que você esteja seguro do que você está analisando, tá bom? Garanto para você, quando você acabar no último bloco nosso, do nosso último encontro, você vai falar, meu Deus, quanto eu avancei, tá bom? Então eu tenho certeza que você já matou, não é? A criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar, fática do ser, e o direito penal é uma ciência jurídica, cultural e normativa do dever ser.
atenção, eu vou passar para você uma definição ferrada agora. Guarda essa definição, usa como cola. No fundo, por quê? Eu garanto para você, essa definição que eu vou passar tem aqui todo o programa de criminologia, tá bom? Olha só, que legal. A criminologia, então, é o conceito moderno dela, mas você vai ver que está tudo aqui, tudo que você vai estudar comigo. No final, dá uma analisada, vê isso comigo. Ó. É uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima, do controle social, do comportamento delitivo e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada, porque passa por análises, sobre a gênese dinâmica e variáveis principais do crime, contemplando este como um problema individual, esse é um grande problema nosso no Brasil que a gente não encara, lembra? E como problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Então, como todo ramo do conhecimento científico, ela possui, como nós vimos, uma finalidade própria, a debelação, redução da criminalidade e a ressocialização do delinquente. Portanto, ela busca atingir seus objetivos mediante o quê? Mediante o conhecimento das causas do delito, ok? Das causas do delito, bem como também as condições de eficácia do quê? Da pena, ok? Fornecendo, portanto, instrumentos hábeis ao direito penal e política criminal, ok? Olha que legal esse quadro para você fazer a diferença de tudo e solidificar. O direito penal. O direito penal, ele analisa os fatos humanos indesejados, define quais esses devem ser considerados como crime ou contravenção, anunciando a pena consequente. A criminologia é uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso e a vítima e o comportamento, portanto, da sociedade. E a política criminal trabalha as estratégias e meios de controle social da criminalidade. Então, o direito penal, ele ocupa do crime enquanto norma. A criminologia ocupa enquanto fato. E a política criminal ocupa enquanto valor. Exemplo. Veja, o direito penal ele define como crime a lesão no ambiente doméstico e familiar. A criminologia, quais os fatores contribuem para a violência doméstica e familiar? E a política criminal, estuda como diminuir a violência doméstica e familiar. Está vendo? Tranquilo, não é? Muito importante distinguir agora. Criminologia, nós vimos, uma ciência autônoma, ok? Você viu já, isso aqui você sabe, não é? É simples o que nós estamos definindo aqui para você. Mas é uma ciência autônoma, não é? Você viu muito mais do que isso, basicamente. Que se afasta do direito penal. E a política criminal. Veja, nós estamos falando de políticas públicas, não é? Voltadas para o fenômeno, o problema, se quiser, não é? O fenômeno ou o problema da criminalidade. Não é verdade? Pois bem, solidificando então, olha, criminologia, ciência objetiva, ligada ao ser, direito penal, dever ser, lembrando que as duas são dinâmicas, não é verdade? Tendo em vista que sofrem avanços e retrocessos. Ok? Lembrando que ambas as disciplinas, direito penal e criminologia, estão diante das ciências humanas, também chamadas de sociais e culturais. Ok? Lidam, portanto, com a diversidade de personalidades, a diversidade das sociedades existentes. Veja, a criminologia tem, portanto, um objeto de estudo abrangente e utiliza uma metodologia bastante sofisticada, indo muito além, como podemos perceber, da determinação da causa e do agente criminoso. Método, então, falei, vamos arrebentar, porque você tem que saber o que é indução, né? Ai, Alexandre, eu tenho trauma, porque na faculdade eu tive lógica. Esquece, isso aqui é gostoso. Olha aí,
Qual é o método utilizado? Empírico. Lembra? Observa a realidade. Coletando dados. Não é isso? Não há dificuldade aqui. Portanto, é empírico, interdisciplinar, também não existe grandes questões aqui, e indutivo. Então, vamos lá. A criminologia utiliza o método experimental, naturalístico e indutivo no concernente ao estudo do delinquente, recorrendo a métodos estatísticos, históricos e sociológicos, não é? No que tange a busca de conhecimento das causas da criminalidade, não é? Bom, o fato dela ser interdisciplinar significa que nós temos um estudo extremamente complexo, não é? Portanto, o crime como um fato biopsicossocial, ok? Ela não se limita a uma única área. Porque senão ela seria uma ciência pobre. Então você vê o aspecto biológico, psicológico, social. Só aí você vê quantidades de disciplinas que ela tem que ter interação. Veja, como um fato humano, ela analisa a conduta tida como antissocial, ok? Ela percebe que tem essencialmente vários fatores endógenos, ou seja, internamente, biológico dentro do sujeito, e na questão do meio, portanto, exógenos. Não é verdade? Pois bem, o método então indutivo. Vamos arrebentar bonitinho, com muita calma, que você vai destruir. Veja, o método indutivo, primeiro, ele conhece a realidade. Primeiro, ele conhece a realidade, buscando explicá-la, não é? Produzindo dados para explicá-la. Depois, ele passa pela fase da observação dos fenômenos. Ou seja, buscando essencialmente constatar quais fatores ensejaram a sua manifestação. Ok? E depois, ele faz o quê? Ele busca identificar a relação entre eles. Para fazer o quê? A sua conclusão. Veja como é interessante e fácil o método indutivo. Não tem o que errar. A escola clássica, você vai ver comigo, foi criticada pelos positivistas por utilizar o método dedutivo. Quando eu chegar na escola clássica, eu vou mostrar para você. E os positivistas, criticando isso, trouxeram à baila o método indutivo. Nunca mais saiu. Tem uma das questões. Vocês já viram que eu não curto muito positivista. Mas uma das questões que eu acho que eles trouxeram boas foi essa, tá bom? E prevalece até hoje, tá? No fundo, você vai perceber que de todos os criminólogos, os filósofos, as correntes que nós estudarmos aqui, nenhuma tem a solução imediata. Nós temos que sair bebendo um pouco em cada uma, tá? Olha aí, a criminologia, portanto, é uma ciência causal explicativa, portanto, ao contrário do direito, que é uma ciência ideal. É a criminologia sendo uma ciência do ser, analisa o delito como fato humano e social normal, buscando as causas, estudando-as bem, procurando obter o conhecimento e a respectiva explicação acerca da personalidade do criminoso. Então, lembrando que ela possui um conteúdo múltiplo. Olha quanta coisa para você continuar avançando na nossa matéria, tá bom? Só essa parte de introdução eu tenho certeza que tem muito conceito. Legal, você está anotando, mas por favor, solidifique, tá? Para que você tenha melhor êxito. A fenomenologia criminal. Portanto, aqui nós temos um conteúdo múltiplo, como a gente chama de tríplice vertente. Ok? Legal aqui? Então, olha aí, a fenomenologia criminal. Portanto, nós temos aqui
a descrição do crime. A etiologia, quando eu falar em etiologia, eu estou falando de causa. Etiologia criminal, portanto, o estudo das causas do crime. A dinâmica criminal, ou seja, o modus operandi, portanto, a manifestação, a exteriorização do delito, ok? Vamos diferenciar também dois conceitos muito importantes. Veja, o conceito de microcriminologia e o conceito de macrocriminologia. Então, olha aí, microcriminologia, segundo Hassemer, ela é voltada para o autor, do delito, né? Portanto, individualmente. Ok? Individualmente. Ou mesmo, às vezes, como ele se comporta diante de um determinado meio. Veja, a macrocriminologia, ela busca necessariamente, principalmente, a análise estrutural da sociedade que surge o delito. Ok? Essa, portanto, é a principal diferença, tá? Microcriminologia, macrocriminologia. Então, veja quanto conceito você está arrebentando aqui. Então, lembra que eu falei para você? Assim, ó, eu vou introduzir a matéria, eu vou passar para você aqui um dado que eu tenho certeza que você vai falar assim, mas será que eu tenho que saber isso aí? Olha como foi cobrado. A expressão criminologia, ela foi empregada, portanto, pela primeira vez por Adolphe Quetelet, divulgada internacionalmente por César Bonessana em sua obra intitulada Dos Delitos e das Penas. B. César Lombroso, divulgada internacionalmente por Garofalo, na sua obra Criminologia. Por Paul Topinari, divulgada internacionalmente por Bonessana em sua obra Dos Delitos e das Penas. Por César Lombroso, divulgada internacionalmente por Quetelet em sua obra intitulada O Homem Médio. Ou por Paul Topinari, divulgada internacionalmente por Garofalo na sua obra intitulada Criminologia. Bom, essa vimos no primeiro bloco. Logo no início, eu tenho plena convicção de que você guardou isso, porque eu pedi para você anotar bonitinho. É verdade. Ela, a correta é a alternativa E, Paul Topinari, e divulgada internacionalmente por Garofalo na obra dele, que marcou a nossa ciência, a Criminologia. Ok? Legal? Pois bem, eu vou voltar no próximo bloco, ainda com mais conceitos importantes, ok? Aguarde até daqui a pouco.